aqui hoje discordar, concordar, achar que alguém foi bom ou melhor. Todos foram idealistas que, de uma forma ou de outra, lutaram pelo crescimento da nossa categoria, pelo seu reconhecimento, e todos têm um relevante papel que tem que ser ressaltado. Mas nós temos lutado há anos para termos um Conselho Federal dos Corretores de Seguros. Nós tivemos algumas boas investidas, infelizmente isso não logrou êxito. Eu me lembro, acredito, o Leôncio pode me corrigir, em 1996, nós tivemos na Câmara dos Deputados um projeto que criava o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Corretores de Seguros aprovado. Eu era membro do Comitê Político da FENACOR, o Leôncio também era, o Henrique Brandão, o Roberto Barbosa, e nós, num trabalho hercúleo e com o apoio de alguns pouquíssimos parlamentares, nós aprovamos um projeto do deputado Zé Carlos Coutinho, do Rio de Janeiro, que criava o Conselho Federal e os Conselhos Regionais ou Estaduais dos Corretores de Seguros, e essa matéria seguiu ao Senado da República. Chegando lá, ela foi arquivada, infelizmente, de forma devida e correta, porque não é apropriado para o Parlamento a propositura desse tipo de lei, que cria uma autarquia especial. É uma prerrogativa exclusiva do Poder Executivo, desde a Constituição de 1988, somente o Poder Executivo, ou seja, somente o Presidente da República, pode propor ao Congresso Nacional um projeto de lei que cria uma autarquia especial, como é a dos Conselhos Federais, seja a OAB, seja o Conselho Regional ou o Conselho Federal de Medicina, de Engenharia, e vai por aí fora. Mas nós tivemos que, com muita dificuldade, muita dor, entender que aquilo, infelizmente, estava correto. Então isso nos obrigava a buscar o caminho adequado, a buscar o caminho correto. E nós fomos atrás desse caminho, de sorte que nós tentamos, então, estabelecer um convencimento das autoridades do Poder Executivo de que era necessário, para que nós pudéssemos ter a credibilidade, a confiança do consumidor, a exclusão dos maus profissionais. Porque, infelizmente, hoje o corretor de seguros no Brasil não é fiscalizado, nunca foi. Levante a mão aqui nesse auditório repleto de corretores de seguros, alguém que já tenha sofrido uma supervisão ou uma ação de fiscalização preventiva da SUSEP. Eu gostaria que alguém levantasse a mão. Ninguém, absolutamente ninguém. Nunca houve fiscalização de nenhum corretor de seguros no Brasil. Existe uma ação de fiscalização punitiva. Quando se tem uma denúncia consubstanciada em provas, abre-se um processo administrativo sancionador, muito lento, muito moroso, dá-se ali uma série de prazos e oportunidades de defesa. A maioria desses processos acabam caducando pelo tempo e não objetivamente vão trazer nenhum tipo de punição. Então, o mercado da corretagem hoje, infelizmente, é um mercado da impunidade. E nós temos a grande maioria, a grande massa de corretores de pessoas do bem, honestas, bem preparadas, que têm prestado uma colaboração muito grande para o crescimento do setor de seguros no Brasil e que está sofrendo, que está pagando o preço de não haver essa fiscalização em relação aos nossos profissionais que existem na nossa profissão, como existe na dos médicos, na dos engenheiros, do jogador de futebol, do padre, do pastor. Tem pessoas boas e más em qualquer atividade política, religiosa, esportiva, social, e a nossa categoria vai ser diferente. Mas enfim, nós então buscamos o entendimento do governo federal, do Conselho Federal. Fizemos um trabalho em Brasília, conseguimos chegar ao ministro do Trabalho, que é um paulista, hoje é deputado ainda, era ministro do Trabalho à época, o ministro Ricardo Besolini. E ele nos oportunizou o debate. Nós levamos informação, números, preocupações. Ele chamou a equipe técnica do Ministério e entendeu que realmente, para o caso dos corretores de seguros, era cabido e necessário uma
forma de autorregulação, e ele então determinou a equipe do Ministério do Trabalho que elaborasse um projeto de lei criando o Conselho Federal e os conselhos dos corretores de seguros do ponto de vista estadual ou regional. Nós fomos ao Congresso Nacional para que esse projeto pudesse caminhar. Nós sabíamos das dificuldades, nós colhemos 280 assinaturas de deputados e quase 40, me lembro de 37 assinaturas de senadores da República, e apensamos a esse projeto, que foi remetido então à Casa Civil da Presidência da República, que ouviu o Ministério da Fazenda. A SUSEP se manifestou favorável, como não haveria de ser diferente, e isso voltou então no Ministério da Casa Civil, e até hoje ele se encontra parado lá, por uma razão: porque existe uma decisão de Estado, não é decisão de governo, não é uma decisão que era do governo do presidente Fernando Henrique, ou do ex-presidente Lula, ou da atual presidente da República. É uma decisão de Estado, é diferente de uma decisão de governo. Decisão de governo, se o governo mudar, ela pode mudar. Decisão de Estado dificilmente muda, que é contrária, absolutamente contrária, e uma decisão técnica a novos conselhos de profissões regulamentadas. Isso é fato. Isso é fato. Isso me foi dito posteriormente, eu vou explicar para vocês.